Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de dezembro. Bom, em mês de dezembro eu li 6 livros e eu vou falar pra vocês agora quais foram as minhas impressões sobre essas leituras. O primeiro livro que eu li foi 13, da F.M.L. Pepper. E essa leitura foi um pouquinho decepcionante, assim. Eu acho que como eu já li a trilogia Não Pare, eu tava esperando outra coisa por esse livro, principalmente por causa do marketing de 13. E eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que, na realidade, o pano de fundo maior de 13 é um New Adult que vai trabalhar assuntos que envolvem o gênero. E o toque fantástico desse livro é algo bem sutil, assim. É importante na história, mas não é o foco principal, entende? Aqui, 13, a gente vai conhecer dois personagens, uma menina que é uma hacker, e ela trabalha com a mãe dela, que é uma ladra, então elas trabalham como uma dupla. E a vida da Rebecca, que é essa menina, ela vai mudar drasticamente quando ela e a mãe dela são pegas, e ela é obrigada, então, a tomar eixo na vida dela. E o outro personagem é o Carl, enfim, é o Carlos, mas enfim, o nome dele é americanizado. Ele é um ex-lutador de MMA que aconteceu alguma coisa no passado dele e ele não pode mais exercer a profissão. Então, para mudar de vida totalmente, ele vai viver no interior. E é nesse interior, lá na vida no campo, que eles vão se conhecer, a Rebecca e o Carl. A partir daí eles vão se relacionar, então vai surgir, cada um vai trabalhar a sua problemática. Enfim, é um romance, tá? Então, se vocês estão focando apenas na fantasia, pode se decepcionar um pouco. Não vou falar muito sobre o que se trata, mas vai ter aí então uma cartomante, vamos dizer assim, que é uma pessoa que vai brincar um pouco com o destino dos dois, vai fazer as peças se encaixarem. Então pode ser que eu não tenha curtido muita leitura, porque eu fui com muita sede ao pote. A minha pontuação foi 3. É uma pena, porque eu queria muito gostar mais desse livro. Eu gosto muito da F.M.L. Pepper. Pra quem já me acompanha aqui sabe que eu super elogiei a trilogia Não Pare, mas nesse aqui eu não fiquei assim tão entusiasmada. No mês de dezembro teve a maratona No Sleep, que é mediado pela Tamires Resenhando Sonhos, e ela que criou também a maratona, e eu participei também junto com ela. Não fiz vlog, não fiz nada, mas estava lá presente, firme e forte. E nessa maratona eu li 2 livros inteiros e li mais umas páginas de Extraordinário, que é uma leitura que eu estou fazendo aos pouquinhos. E também li mais algumas páginas de outro livro, mas que provavelmente eu vou comentar só nas minhas leituras de janeiro, porque eu não terminei ele ainda, tá? Um dos livros que eu terminei é Histórias de Meu Romeu, que é esse livro de contos da Leisa Raven, e que vai trazer de volta então os personagens da série Meu Romeu, Minha Julieta, né? E Coração Perverso. O primeiro conto é protagonizado pelos personagens de Meu Romeu, que é a Cassie e o Ethan. Então aqui eles vão retornar para a noite de Natal, porque na verdade esse livro é um livro de Natal, tá, gente? O nome original é Bad Romeo Christmas, mas a editora Global Out quis seguir então a arte dos outros livros, e também eu acho que ele acaba se vendendo melhor em outras épocas do ano e não só no Natal. O segundo conto é protagonizado pelos personagens principais de Coração Perverso, que é o Liam e a Elisa. E são meus personagens preferidos, os personagens que eu sinto aquele quentinho por serem o meu primeiro contato com a autora. Mas infelizmente o conto deles não me agradou tanto. Numa escala entre os 3 contos, é o terceiro, o segundo e o primeiro. Então começou mais ou menos, foi melhorando um pouquinho, e o último é realmente muito bom. E o último é muito bom porque o terceiro conto é protagonizado por 2 personagens que não tem livro. Então são personagens que a gente tem um pouquinho deles nos livros anteriores, na verdade no Coração Perverso, mas a gente, enfim, sabe que eles acabam se envolvendo, mas não tem mais aprofundamento na relação dos dois, que é o Josh, então, que é o melhor amigo da Elisa, e a Angel, que é uma personagem que a gente, pra quem já leu Coração Perverso, sabe quem ela é. E, gente, esse conto é muito engraçado, porque o Josh é uma pessoa muito engraçada, então acompanhar um pouquinho mais sobre ele, sobre as inseguranças dele de estar namorando, enfim, uma estrela de Hollywood e uma mulher extremamente muito bonita, é muito legal de acompanhar.
E como eu disse, por ser um livro de Natal, que vai falar sobre as festividades do final do ano, então todos os contos vão passar nessa época, vão passar um pouco desse clima de final de ano, de festa, de união e de família. Então é uma leitura muito gostosinha de fazer, é bem rapidinho, é um livro curto, então se vocês gostam dessa série, eu recomendo que vocês leiam. Mas não é um livro também para vocês terem o primeiro contato, porque enfim, esses contos se passam depois do final dos livros originais, então vocês vão ter spoiler se vocês começarem por esse. A minha próxima leitura de dezembro foi Improvável Annelise, da Tati Azevedo. Essa foi a leitura do Vórtice do mês de dezembro e infelizmente também foi uma pequena, grande decepção. Improvável Annelise foi vendido, assim, ou foi compartilhado como uma ficção científica nacional e infelizmente não é. Na verdade, isso é um romance sobrenatural, vamos dizer assim. E, gente, assim, eu não gostei tanto porque eu já li muitas histórias semelhantes a essa. Então, tudo que eu lia nesse livro, eu já tinha visto em outros. Então, não foi nada surpreendente. Mas também não foi aquela coisa, meu Deus, é impossível de ler, sabe? Eu acho que a Tati, ela tentou criar alguma coisa aqui. Eu acho que ela pode cativar um público aí que está iniciando no mundo da leitura, que ainda não teve contato com outros livros de romance sobrenatural. Aqui, então, a gente vai conhecer a Annelise, e a Annelise vai descobrir que ela, na verdade, não é humana, ela é uma extraterrestre que vai vir de Antera, que é um outro planeta, tá? Aconteceu alguma coisa nesse planeta e os sobreviventes dessa espécie, eles vão se refugiar aqui na Terra e eles vivem, então, em harmonia com os humanos. A Annelise vai descobrir isso após, então, o desaparecimento dos pais dela. E a partir daí, então, a gente vai acompanhar a jornada do herói, uma pessoa que vai descobrir sobre os seus poderes e vai começar a enfrentar também algumas dificuldades pela frente. Então, como eu disse, não é alguma coisa inédita, mas pode ser que agradem vocês também. Também na maratona No Sleep eu li O Melhor que Podíamos Fazer, que na verdade é uma graphic novel e é uma história real da Tibui. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa família, que é uma família de refugiados do Vietnã que acabaram fugindo do país em busca de uma nova oportunidade, de uma nova vida. Essas HQs que trazem histórias reais, elas sempre mexem muito comigo. Aconteceu isso com Mouse, né, que é a história real de pais que sobreviveram ao Holocausto. E esse aqui também é uma história muito bonita, muito emocionante, que te toca assim como leitor. A Tibui traz algumas memórias assim muito emocionantes. E eu marquei diversas partes aqui que foram. E o traço dela também é muito bonito. E toda a HQ assim é em laranja e preto. Enfim, se vocês gostam de histórias reais em graphic novels e vocês leram e gostam de Mouse, gostam de... deixa eu ver qual é a outra. Persepolis também, que é uma outra história real. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa graphic novel aqui também. Assim que chegou aqui em casa, esse livro eu li, porque enfim, é um livro muito curtinho, que é o Fantástico Alfabeto de Lovecraft. Esse aqui então é dedicado para o público infantil, e esse é o livro então que vai abrir o selo Caveirinha da Dark Side, que vai trazer mais livros infantis para o mercado. E esse aqui, então, é um livro do alfabeto, né? É bem simples, mas ele vai trazer diversas ilustrações muito bonitas sobre o universo, então, que o Lovecraft criou. Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. E apesar de parecer algo assim um pouco sombrio, eu acho que é super bonitinho para as crianças, sabe? E se tu é fã de Lovecraft e tem um filho, com certeza vai adorar esse livrinho aqui. Então eu li e eu vou fazer a resenha dele sim lá no Estante Diagonal, então se vocês querem conferir um pouquinho mais sobre a edição, confiram lá que vai sair muito em breve. O último livro que eu li então em dezembro foi Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn. Esse livro aqui foi uma grata surpresa. Na verdade ele começou um pouquinho mais devagar, mas depois que ele engrenou, sabe, foi uma leitura super gostosa de fazer. Eu acho que nessa série, nessa duologia, na verdade, a Julia Quinn, ela arrisca um pouco mais, sabe? Ela vai trazer uma história bastante improvável, assim, pro gênero romance de época. Essa duologia se chama Agentes da Coroa, e o protagonista aqui, que é o Blake, ele tá numa missão, ele precisa capturar uma pessoa que é perseguida, então, pela coroa por traição, e ele vai acabar cruzando, então, o caminho da Caroline,
que está fugindo do tutor dela, porque enfim o tutor dela quer obrigar ela a se casar com o filho dele para enfim meter a mão na herança dela. A Caroline não faz questão nenhuma de dizer pro Blake que ela não é aquela pessoa que ele está procurando, porque ela vê nele uma oportunidade então de fugir ou de ficar na guarda dele até ela fazer 21 anos, que é a idade então onde ela vai conquistar a liberdade dela e a herança dela não vai ir pro tutor dela. Gente, esse livro é muito bom e é muito engraçado. Eu acho que a Caroline tem umas tiradas muito legais. Nesse livro, então, a gente vai conhecer o próximo personagem da duologia, que é Como se Casar com o Marquês. Eu posso dizer que é um personagem muito interessante. Não é a minha melhor leitura da Julia Quinn, mas mais uma vez dá pra ver que a Julia Quinn não perde a mão. Ela é uma autora de romance de época sensacional, que sempre trabalha o humor nas obras dela, e nesse livro não é diferente, então eu super recomendo para quem é fã dela e também para quem quer conhecer o trabalho dela. Como Agarrar uma Herdeira é muito bom. Essas então foram as minhas leituras do mês de dezembro. Ao todo, como eu disse, foram 6 livros. Teve algumas leituras muito boas, algumas nem tanto, mas faz parte da vida do leitor, não é mesmo? E é isso então. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar like para me ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!